o primeiro dos puritanos, classificado como o primeiro dos puritanos, que ele diz assim: a Escritura é uma luz e nos mostra o caminho verdadeiro, tanto do que devemos fazer, como do que devemos esperar. Ela é uma defesa contra o erro, é um consolo na adversidade, para que não desesperemos, e nos enche de temor na prosperidade, para que não pequemos. É muito interessante, né? A palavra de Deus, o Tyndale vai dizer, olha, no momento da adversidade, ela nos consola para que a gente não se desespere. E no momento que está tudo bem, ela nos enche de temor para que a gente não peque. Porque é exatamente quando as coisas estão boas, estão tranquilas, que a gente tende a cair no pecado. Então, a palavra de Deus é um meio de graça fundamental. No pensamento reformado, não existe devoção cristã sem palavra de Deus. Ela é essencial para a gente crescer com Deus. Calvino comparava o cristianismo, a vida cristã, com um diálogo. Ele dizia que Deus conversava conosco através da sua palavra. Ele se achegava a nós, se revelando a nós, se dando a conhecer para nós por meio da sua palavra. Jonathan Edwards é muito interessante, um outro puritano, o último dos puritanos. Ele tinha uma biblinha que ele chamava Bíblia Branca. O que era essa Bíblia Branca? Ele tinha uma Bíblia e entre os espaços das páginas ele colocava uma folha em branco. Cada página, cada espaço de páginas tinha uma folhinha em branco, onde ele fazia anotações sobre o texto que ele estava lendo. E no período de mais ou menos uns 28 anos, ele escreveu cerca de 10.000 palavras nessas folhinhas brancas que ele tinha na sua Bíblia. Ele era um homem dedicado à palavra de Deus. É interessante que um dos seus biógrafos, o Samuel Hopkins, o primeiro biógrafo, um amigo chegado dele, um cara próximo, disse que Edwards era um cara que gostava muito de estudar. Era o tipo de aluno que o Éder ia gostar de ter de filosofia. Porque o cara com 14 anos de idade já lia John Locke, um filósofo inglês, ele gostava de ler John Locke, né? Um texto chamado Artigos sobre o Conhecimento, sobre o Verdadeiro Conhecimento, mas acima de qualquer outro texto, Edwards gostava de ler a palavra de Deus. Ele foi um homem marcado pela palavra de Deus. Quando você lê os textos de Edwards, né, você pega, por exemplo, o Piper, tem um livro que saiu interessante aí sobre Edwards, publicado pela editora Cultura Cristã, que o Piper comenta antes, depois tem um texto só do Edwards mesmo. Você vê que o texto do cara transborda de palavra de Deus, de Bíblia. O cara tá encharcado com as Escrituras. Então, isso é muito importante no pensamento reformado. E a próxima citação que eu coloquei aí é uma citação que fala sobre a importância da pregação. Calvino dizia, o próximo slide, eu acho aí. Isso, ok. Vai mudar, mas antes da gente ler a citação, Calvino falava o seguinte, Calvino dizia que a pregação é como se fosse um remédio aplicado a nós doentes. E o pregador, o pastor que prega, é como se fosse um médico que percebe qual o problema da nossa doença, prescreve o remédio e cura a alma. Os puritanos davam imensa importância para a pregação. Em vez de eles verem a pregação como algo entediante, eu vou para a igreja, o louvor é gostoso, mas a pregação é terrível. Não, eles iam para a igreja, eles não estavam tão interessados no louvor como estavam interessados na pregação. Eles anotavam os sermões. O pai chegava depois do culto, porque o culto lá, o forte do culto dos Estados Unidos era de manhã, e já era na época dos puritanos. Depois que o pai chegava da igreja, almoçava, tudo mais, à noite, ele sentava com seus filhos e ele repassava o sermão do pastor com os filhos. Hoje em dia a gente tem que mandar a criançadinha, está até aumentando, daqui a pouco 15 anos de idade tem que ir para a salinha, porque não aguenta ouvir o sermão. Não é? Os puritanos não, a criançadinha pequenininha gostava de ouvir a palavra de Deus e o sermão era super valorizado. Por isso, você tem essa citação aí do John Preston, que era um puritano, que ele fala assim: não há um sermão que, sendo ouvido, não nos ponha mais perto do céu ou do inferno. Porque ou você aceita esse sermão, ele te põe mais perto do céu, ou você rejeita a palavra que foi colocada, ele te coloca mais perto do inferno. Então, a pregação da palavra tinha uma extrema importância no pensamento reformado, e era um meio de graça também. A gente não cresce só lendo a Bíblia no nosso tempo devocional, que é importantíssimo, mas a gente cresce também escutando a Bíblia sendo exposta de púlpito. Isso nos faz crescer com Deus, isso nos confronta. Porque às vezes certas coisas que passam desapercebidas, às vezes certas coisas que o nosso coração pecador, dá aquele jeitinho, bom, o texto não quer dizer bem isso, na pregação não tem como fugir.
né? Porque Deus usa o pastor para dar aquela cravada mesmo no peito, às vezes a gente sai assim, né? Meio dolorido, mas Deus usa isso para trabalhar no nosso coração. Segundo meio de graça que eu queria mencionar aí, que é a oração, tem uma citação aí do Thomas Goodwin, primeiro, pode passar um pouco mais à frente, que ele diz assim, legal. O nosso falar com Deus por meio da oração e o falar dele conosco pelas respostas às orações são uma grande parte de nosso andar com Deus. Então, para os puritanos, Thomas Goodwin era um pregador puritano, ele dizia que faz parte da vida cristã, tem que ser uma rotina da vida cristã, a gente falar com Deus e experimentar as respostas dele. A outra citação que está um pouco mais abaixo no slide aí, que vai vir, que é do William Bridge, é muito interessante, ele fala assim, orar é uma misericórdia, ainda que eu nunca receba a misericórdia pela qual orei. Orar é uma misericórdia, ainda que eu nunca receba a misericórdia pela qual orei. Quer dizer, é graça de Deus, só o fato de eu poder falar com Deus, só o fato de eu poder me comunicar com Ele, é uma misericórdia, é graça, é o amor de Deus estendido a mim. Isso me faz crescer, isso me faz conhecer mais a Deus. William Graham, que era um outro puritano, ele dizia que tudo é nada sem oração. Tudo é nada sem oração. Uma vida sem oração significa nada. E John Bunyan, num dos seus panfletinhos, no próximo slide, ele coloca algo bem interessante. Ele escreveu um panfletinho sobre oração, que se intitulava Eu Orarei com o Espírito, e ele dizia sobre a dificuldade de orar. Eu acho que eu e você, a gente tem essa mesma dificuldade, né? Às vezes quando a gente para em casa e fala, não, vou ter um tempo de oração. E você fica 20 minutos, você consegue orar por 3 pessoas só, porque a sua mente vai e volta. Aí você lembra que você não estava orando por aquele, você estava orando pelo outro. Né? E de repente você embola a oração. E a gente muitas vezes tem... A prática da oração é uma disciplina que a gente tem que exercitar constantemente. Porque se a gente não se exercitar, a gente vai encontrar grande dificuldade. E o Bunyan comenta sobre essa dificuldade na oração, nesse panfleto. Olha só o que ele fala aí. Quantas dificuldades iniciais o coração experimenta no tempo de oração. Ninguém sabe quantas distrações e desvios levam o coração a se afastar da presença de Deus. Quanto orgulho também há se somos capacitados com expressividade. Quanta hipocrisia se estamos diante de outros. E quão pouca consciência temos da oração entre Deus e a alma em secreto, se o espírito de súplica não estiver ali para nos ajudar. Ele termina falando, somente quando o Espírito entra no coração, a oração verdadeira e não antes. O que Bunyan vai dizer aqui é que muitas vezes nós enfrentamos tentações na própria oração. Às vezes a tentação do orgulho, olha só como eu oro com Deus, como eu falo bastante, eu oro meia hora todo dia. Né, no meio evangélico hoje, orar meia hora todo dia, você é quase um santo, quase um anjo. Como o Éder colocou, né? Ou muitas vezes a gente está orando diante dos outros, né? Opa, tem que caprichar na oração aqui, né? O pessoal tem que ver que eu sou espiritual. Então você faz aquela oração, né? Invoca o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e cita todos os atributos de Deus na oração, e o pessoal fala, nossa, que cara espiritual. E a gente enfrenta essas lutas. E o Bunyan vai dizer, olha, de fato, se nós não pedimos ajuda para o Espírito Santo, até mesmo para orar, a gente não vai conseguir orar do jeito que Deus deseja. Termino essa parte da oração, antes da gente entrar no último ponto só de meio de graça que eu queria colocar, é que Calvino dizia que nós devemos orar como uma criança chega diante do seu pai. Uma criança chega diante do seu pai como alguém totalmente carente, necessitada, miserável. Uma criança não chega para o pai assim, pai, faz aquilo para mim, ela resolve isso agora. Não. Uma criança chega diante do seu pai reconhecendo que ela precisa do pai, que ela carece do pai. Ela chega para pedir algo para o pai, para agradecer algo para o pai. Então, a oração, quando a gente ora, a gente tem que ter essa mente. Acho que nós somos crianças nos achegando diante do nosso Pai Celestial. E ele mencionava 6 objetivos da oração. Eu quero mencionar só 3 rapidamente. Primeiro, a oração nos impulsiona a buscar a Deus, a amar a Deus e a honrar a Deus continuamente. Segundo, a oração nos leva a nos derramarmos diante de Deus, porque quanto mais a gente ora, mais familiaridade a gente tem com Deus, mais íntimo a gente se torna de Deus, e mais facilidade a gente tem de confessar as coisas para Deus. Sabe aquela conversa, você está com uma pessoa estranha, você não vai chegar falando isso, você não sabe da maior. Né? Briguei com a minha esposa hoje, tal, chamei ela disso, daquilo, ninguém vai fazer isso, quando não conhece uma pessoa direito. Mas a partir do momento que a gente se familiariza com Deus, que a gente se torna íntimo dele,
a gente consegue confessar mais coisas que a gente não confessaria se não fosse tão próximo de Deus. Por último, Calvino dizia que quando nós oramos, nós somos verdadeiramente gratos. Porque quando nós oramos, nós percebemos que quando Deus faz alguma coisa, a gente fala, eu orei por isso, Deus respondeu. E a gente agradece por aquilo que Deus respondeu. Quando a gente não ora, a gente acha que a gente faz tudo pelas nossas próprias forças, né? Ah, deu certo isso. Ah, porque eu consegui. Mas quando a gente ora e fala, Senhor, me ajuda a realizar isso. Senhor, ajuda aquela pessoa nesse desafio que ela vai ter. E a pessoa chega para você e conta, olha só, nossa, deu tudo certo. Ela fala, resposta de oração. Né? Deus realmente atendeu a oração, fez aquilo que eu estava... Foi gracioso e respondeu a minha oração. Então, quando a gente ora, a gente aprende a ser grato, porque a gente pede e a gente observa os pedidos sendo respondidos por Deus. O último meio de graça que eu queria destacar, que está mais na frente aí, é a questão da comunhão. Eu teria muitos outros meios de graça, mas o